A paz do Senhor a todos. Também veio falar algo sobre nessa tarde, sobre pensamentos. Quando a gente acorda com algo no nosso coração, a gente tem que fazer o quê? Orar. Tem pessoas que acordam, por exemplo, com alguém em pensamento. Você ora, só que aquilo está insistindo em ficar na tua vida. A gente tem de ter essa vigilância. Orar e falar, Senhor, essa pessoa não está saindo. O que está acontecendo? Essa pessoa está precisando de oração, é orar. Já que a gente não pode, existem certas situações que a gente não vai poder ir até essa pessoa, porque existe o quê? Um corpo na casa do Senhor e o corpo não funciona sozinho, então não pode ir sozinho para determinados lugares que a gente não sabe o que quer dizer isso. A gente tem que ter certeza e, se puder, levar mais pessoas, porque a casa do Senhor funciona dessa forma. E aconteceu essa certa vez. E acordei, eu falei assim, Senhor, não tá saindo. Eu falei assim, Senhor, eu entrego a ti. Eu falei, comecei a repreender, porque é o maligno, porque a gente tem que discernir o que vem do Senhor e o que não vem. Porque existem pensamentos que alguém tá precisando, tá em perigo. Um exemplo, alguém tá em perigo. A gente precisa ter esse discernimento se a pessoa está mesmo em perigo, é o diabo querendo confundir. Porque ele vem para querer fazer o quê? Confusão. Vem querer fazer o quê? Ela não vai, ele não vai saber, porque às vezes não tem o conhecimento. Deus trabalhou isso. Deus ele falou assim, ó, ora porque repreenda porque é o mal. Porque você já fez sua parte de orar, não tá saindo, a pessoa tá precisando, tá nesse estado, mas algo tá insistindo no teu coração e não é de Deus, você tem de repreender. Porque muitas vezes é algo espiritual tentando te seduzir, colocar coisas, pensamentos na tua cabeça. Isso é a mesma coisa, qualquer coisa que tiver, qualquer pensamento que vier, que tá envolvendo algo que não quer sair do teu coração. Coisas passadas ficou no passado. Um exemplo é coisas passadas. Se você já conhece alguém, hoje você nunca casou, mas teve algo lá na tua adolescência. E aí isso vem te afligir agora. A gente tem que tomar cuidado e orar, porque muitas vezes é pensamento do maligno. O que ele faz, ele consegue você ter soprar esses pensamentos. Por quê? Para tentar te confundir o agora que você está vivendo. Existem esses pensamentos, precisa tirar por quê? Existem pessoas que acham que tá já até fazendo coisas erradas por conta desses pensamentos, esses maus pensamentos que não saem da mente. E querendo ou não, se você ficar muito com aquilo na mente e não repreender, aquilo ali vai te alimentando, porque você tá com aquilo. É uma coisa que não tem controle, você tem de orar. E quando você repreende o mal, o Senhor ele corta o mal pela raiz. Mas agora você ficar se alimentando, ficar imaginando coisa. Um exemplo, você teve algo lá atrás, aí, ou nunca teve algo com essa pessoa, mas o inimigo tentou soprar isso alguém na tua vida e você não cortar, seja ela, mulher ou homem, seja o que for o pensamento que você tiver, ele analisa. O inimigo ele é tão estrategista que ele vê que você olha para algo, ele vê que você gosta, ele vai começar a trabalhar aquilo. Olha para aquilo novamente, ficar alimentando aquilo, ficar imaginando coisas com aquilo. É uma coisa do que um doce numa padaria. E você ficar alimentando, vendo aquele doce, um cupcake, por exemplo. Você ficar se alimentando aquilo, vendo, e ele vê que você bateu o olho, ele vai tentar jogar algo ali. Você vai sentir vontade de querer aquilo ali, porque mexeu, porque ele viu que você ficou olhando. Então a gente tem que tomar cuidado com os olhos de ficar olhando, ficar observando aquilo que, que é e depois ficar no coração. Tem que tomar cuidado. E existem pessoas que sofrem à noite ataque, tem de orar. Ora o Salmo 100 e... ora o Salmo 104. Aliás, Salmo 4. Perdão. Salmo 4. Ora ele antes de dormir e pede, Senhor, guarda meu consciente, guarda meu subconsciente. Guarda, Senhor, Pai, porque a gente é atacado até dormindo se a gente não orar. Por mais que a gente levanta na noite, madrugada, orar, mas se não deitar e falar, Senhor, deitei porque o Senhor está comigo. Deitei porque eu vou acordar, o Senhor vai estar comigo. A gente tem de fazer esse ato, porque é assim, o inimigo começa a trabalhar dessa forma. Sabe o quê? Na mente
das pessoas para tentar o que? Desviar da verdade. Porque quantos que começaram com essa essência, com o brilho do Espírito Santo de Deus, cheio da presença de Deus, se afastou, porque se perdeu no meio, se encantou com coisas que o diabo colocou. E são coisas, às vezes, que é fútil, sabe? Coisa inútil, coisa que não traz futuro, porque coisas passadas já ficou no passado. Se não aconteceu, não vai acontecer agora. Existem pessoas que têm esse pensamento, mas se você tivesse conhecido outra pessoa, um exemplo é um casamento. Se tivesse ficado com aquela pessoa, seria muito próspera, mas não era para acontecer. Se não aconteceu hoje você tá, é porque Deus quer que você tá onde você tá, e não o que você fez lá. Quem coloca essa dúvida no coração das pessoas é o diabo querendo afastar a pessoa da verdade, porque Deus ele tá no agora, Deus ele tá lá no presente. Deus está no passado, presente e futuro, mas Deus não vive de passado. O passado só é para olhar e te dar o quê? Testemunhos, mas não ficar preso. Você fala, vivi algo no passado, vou voltar no passado. Sentir saudade do passado não é bom. A gente tem que deixar o passado lá no passado. Passado é passado, o velho eu. A não ser que seja para testemunho. Coisas que acontecem para testemunho, como eu estou falando. Tem muitos testemunhos, desde da minha infância até agora, da minha idade. Mas é o quê? Testemunhos. Eu não posso ficar presa ao que passou. Não, jamais, porque a gente tem de caminhar. Deus ele não está preso ao passado. Pessoas que é presa ao passado, que gostam de viver o passado, mas se eu tivesse escolhido. Não, Deus ele preparou agora. Deus ele tá no agora, Deus ele tá feliz com você, que você tá vivendo agora. Se ele preparou, porque as coisas passadas não faz parte. Se pessoas saíram da vida e você fala, mas se eu tivesse ficado, se eu tivesse assistido, se eu tivesse feito. Não, não tem isso. Deus ele já deu o livramento, Deus já afastou, porque não era para ser. O propósito deles é diferente com o seu. Não tem como compactuar, não tem como Deus, sei lá, algo que não foi feito um para o outro. Então, existem pessoas que querem insistir com coisas passadas. A gente tem que tomar cuidado com isso. Não alimente isso. Quando alguém vier, seja homem, mulher, jovem, seja você que tem entendimento, tá vendo que tem algo insistindo demais no teu coração, repreenda. Porque se você orou, não é oração que a pessoa tá precisando, porque existe pessoas que vai pedir oração, né? Tá precisando, necessitada. Quando a gente acorda com alguém no coração, um exemplo, você vai falar, não, a pessoa tá precisando, muitas vezes é um livramento, porque existe você sonhar com pessoas e tá com ela no coração. E você falar assim, é um livramento, Deus está querendo dar o livramento para a pessoa. Porque aconteceu uma certa vez de eu já ter essas visões assim, parada, de boa e acontecer. Ver a pessoa cair, ver pessoas se acidentar. Mas eu não entendia, porque eu não entendia o que eu entendo hoje. E isso antes de estar na presença do Senhor. Então eu vi pessoas se acidentar e não poder ajudar. Mas eu falei assim, se não vigiar, acontece. E chegar a acontecer. Aconteceu uma certa vez com meu irmão também, com pessoas da minha família. Eu ver cair de costa e aconteceu. Realmente estava brincando, cair. Então existe coisas que pode ser uma visão ali que Deus está evitando, e foi tão rápido que era na mesma aquela hora. Deus deu naquela hora, não era para ser amanhã ou depois, vai acontecer semana que vem, não. Deus deu na hora para que ia acontecer. E graças a Deus não aconteceu nada grave, mas já era um sinal do Senhor manifestando que Ele trabalha no meio disso. Ele avisa a gente. A gente não precisa esperar acontecer. Existem coisas que aconteceu também no meio da minha família. O ano passado aconteceu muitas coisas na minha família, na vida da minha família, né? Não meus parentes, mas minha família, dizendo. Porque parente, é sangue, mas família é quando a gente tá com o esposo, a esposa e o esposo. Então, a família. Aconteceu amizades entrar e o quê? Deus me mostrou através da foto da pessoa. Eu olhar, bater o olho na foto e Deus falar, tem coisa. E Deus só foi falando, não, vai chegar o momento que você vai falar pro seu esposo, vai tentar alertar ele, vai conversar com ele, mas Deus foi abrindo um caminho e foi o quê? Fazendo o quê? Colocando no lugar. Deus foi dando palavra, Deus foi mostrando o que está acontecendo, o que espírito que estava trabalhando na vida dessa pessoa que estava
de olho, porque o Senhor me mostrou. O Senhor, meses antes dessa pessoa chegar até a minha família, tá? De contato com a minha família, o Senhor me mostrou em visão algo, né? Tão forte que Deus me mostrou relacionado a essa pessoa. E essa pessoa, depois que eu vi, depois de uns dias que eu vi ela, essa pessoa até tentava, sabe o que? Me sequestrar no sonho. Olha pra você ver que tão maligno que é. A pessoa usava tipo uma peruca, sabe? Algo pra tampar até um pouco a feição dela, mas o rosto era a mesma pessoa. E o Senhor me mostrando. E eu falei assim, eu vi, essa pessoa tem algo. Falei pro meu esposo, alertando ele. E ele falou assim, eu não consegui ter convivência com essa pessoa, porque eu não posso ficar dando muito detalhe também sobre essa pessoa, falar nome, né? Pra não constranger também, né? Também essa pessoa, de repente, querer vir tirar satisfação. Mas essa pessoa aconteceu, né? De surgir aí. E o quê? Deus, ele cortou pelo mal, sabe? Essa pessoa veio para querer tirar a paz e tentou tirar a paz, porque veio falar as coisas também para tentar afrontar, entendeu? Até, né, para afrontar, e também ficava olhando para dentro da minha casa essa pessoa, né? No caso era para mim, né? Porque o Senhor estava me mostrando o que era, o que estava agindo por detrás. Então ele começou a olhar e eu não sou, eu tenho o Senhor, quando a gente tem essa visão. E essa pessoa até passou mal ao entrar dentro dessa casa, né? Dentro do meu lar, ele começou a passar mal, porque eu falei, Senhor, só vai entrar quem o Senhor quer. Quem o Senhor não quer, o Senhor vai fazer sentir incomodado. E não é a primeira pessoa que vem. Eu digo até parente de se sentir incomodado com a presença de Deus e falar, eu preciso ir embora logo. Eu preciso sair logo daqui. Porque tá me incomodando. Por quê? Porque a presença de Deus, ela corta o mal. E eu falei, Senhor, só vai entrar quem vem de ti, que vem para somar. E o Senhor tava me mostrando que essa pessoa quer manipular, essa pessoa quer controlar, quer se intrometer em situações que não é digo, particular dela. Não vou falar nem da vida, porque seria arrogante aqui falando essa palavra, mas particular dela não tem nada a ver e querer até fazer isso, se intrometer. E o Senhor me mostrava, né? Até que também eu falei assim, precisa ter livramento para mais pessoas, porque Deus já te livrou. Que aí ele cortou, ele falou assim, não tem como ter convivência, meu esposo falou. Falou assim, ele não falou que eu estava certa, mas ele falou, você não tem como ter convivência. Eu falei assim pra você, eu falei que Deus, ele, quando ele mostra algo, a partir do momento que eu vi, eu consegui alertar. E graças a Deus, Deus cortou pela raiz, porque essa pessoa, se eu não falar, não, e deixa, aceito, e não comece, porque Deus, ele mostra pra gente. Essa pessoa começa a amaldiçoar, essa pessoa falou palavras malditas, pra tentar amaldiçoar, né? Tentou, invejosa, entendeu? Essa pessoa tem espírito da inveja, não é só outros espíritos malignos, pombagira, que Deus me mostrou. Mas há muitas outras coisas, manipulação, que é o próprio inimigo. Ali é legiões, vamos dizer, uma pessoa que tá com esses pensamentos. E até com o pensamento de sequestrar a pessoa, imaginar coisas que não é do particular dela com você. Porque é isso que Deus mostrava em sonho. Depois que eu vi essa pessoa, eu nunca tinha visto, porque falei assim, eu só batia o olho a relance de longe. Mas a partir do momento que essa pessoa bateu entrou, chegou até a porta e foi entrar e sentiu, começou a passar mal, o Senhor no mesmo dia o Senhor me fez ter essa visão. Ele falou assim, olha o que ele estava tentando pensar em planejar, o pensamento diabólico. E eu falei assim, não, Deus vai cortar, Deus vai fazer uma maneira de cortar. Porque essas coisas vêm no momento que você também mais precisa das situações. Existe teste que Deus permite, que é dos momentos mais que precisa. E é uma situação muito delicada, porque ele estava precisando, mas eu falei assim, Deus, se for para acontecer essas coisas, é melhor tá da forma que tá. O Senhor vai abrir providência, o Senhor vai entrar com providência em outras situações, porque foi um ano muito difícil, né, o ano passado, mas Deus, ele deu a vitória, em nome de Jesus, porque a gente tem de lutar, a gente não tem que ficar esperando os outros lutar pela gente. Existem situações que a gente tem de se erguer e falar, Senhor,
Até quando, Senhor, o deserto? Até quando vai ficar assim, dessa forma? Eu não aceito. E orar, orar. Não é teimar com Deus, mas falar, Senhor, não aceito. Porque o mal vem querer bater até na porta da casa da gente para tentar o quê? Afligir a família da gente. Eu falei assim, não, não aceito. Não quero pessoas que vêm tirar proveito. Não quero pessoas que vêm dessa forma para querer se aproveitar, querer né, vir fazer o mal. E aí o Senhor lhe mostrar. Até depois ficou algo dessa pessoa, mas Deus também deu discernimento para a gente entrar com providência e também concluir também fazer a devolução. Porque não é dessa forma que as coisas agem. A gente não adianta querer o lugar, querer o lado de alguém para querer algo de alguém. Deus não trabalha dessa forma. Se a gente quer pessoas que querem casar, pessoas que querem destruir lares, Deus não quer isso. Deus não quer, Deus não concorda com pessoas que destroem famílias. Deus, ele tá a favor da família. E aonde tem pessoas de joelho, o mal não prevalece. E Deus, ele corta pela raiz. Então, Deus, ele cortou. Mas foi difícil. Foi uma batalha que parecia que voltava, batia e voltava. Porque acontecia as coisas para voltar, parece essa pessoa querer rodear no caminho. E eu falei assim, tá me incomodando certa situação, vai ter de resolver essa última situação. E Deus deu a situação certa, porque eu tava me incomodando com essa certa situação. Então, eu falei assim, não, Senhor, não, a gente não pode aceitar essa situação. E Deus deu o livramento. Então, a gente tem de vigiar. A gente tem de vigiar com Deus dando sinais pra gente, né? Ter vigilância, orar, ficar em oração, fazer jejum e falar pro Senhor, dar visão de água, dar visão para você entender o que vem de Deus e o que não vem, porque nesse mundo de engano há pessoas que vai brilhar como luz, vai falar de Deus. Existem pessoas que nem falam de Deus, porque essa pessoa nem falava de Deus. Tem pessoas que tão tomadas pelo mal que nem citam o nome de Deus. Mas existem pessoas que vai até usar, o inimigo vai pôr até o nome de Deus, né? Ele não põe o nome de Jesus, mas porque o nome de Jesus tem muito poder pelo sacrifício que Jesus fez. Mas ele vai citar o nome de Deus, certas palavras, né? E querendo distorcer o que o Senhor faz, porque é assim que ele age, ele vai querer distorcer e arrancar pessoas do caminho da verdade. Ele sabe o alvo que ele precisa, ele sabe quem não tem presença e quem está dentro da casa de Deus e não está vivendo de acordo com o que Deus quer. Ele sabe aquele que está servindo de verdade, aquele que está pagando preço, ele sabe aquele que está renunciando, aquele que não cai na lábia dele, aquele que não tá nem aí para as coisas desse mundo, mas ele também sabe daqueles que não tem presença, que não ora, ele sabe que tá na mão dele, porque não tá fazendo nada que o Senhor tá se agradando. Então ele sabe, ele quer quem tá orando, ele quer quem paga preço, quem renuncia, ele quer aqueles para tentar desviar, ele quer esses para desviar. Então ele vai tentar de várias formas, ele vai enviar amizade ilícita, ele vai enviar coisas, proposta, convites, coisas para tentar desviar do caminho. Muitas coisas vai acontecer. E isso não acontece só fora, não. A gente acha no trabalho, a gente acha na igreja e acha em todo lugar isso. Até no meio da família, muitas vezes pessoas que vêm com outros pensamentos. Até na família tem as coisas erradas. Pessoas com pensamentos de maldade com outro, sabe? De fazer o mal, seja também até de dar em cima. Isso acontece seja com o cunhado, de querer dar em cima da cunhada, ou um tio, ou uma pessoa próxima da família que é perto. Existe, porque eu já vivi momentos dessa forma, de pessoas virem com esse espírito rodear. Então, eu sei o que o Senhor quer dizer. A gente tem de abrir os olhos espirituais. A gente tem de ficar atento que as coisas espirituais, ela não é brincadeira. E muitos falam, eu ouvi certa vez, mas não deve conhecer a verdade, nem não deve conhecer a verdade, porque não sei o que, se você não conhecer a verdade, você vai ficar vivendo na mentira. Deus não quer que ninguém fique vivendo na mentira, sendo enganado.
Tem hora que você tem de se levantar, sim. Tem hora que você tem de se levantar, fazer uma oração poderosa dentro da tua casa e falar: Senhor, quebra todo mal, mostra o que tá errado, o que tá dando legalidade pro mal, porque você não pode aceitar pra tua vida. E se levantar com forte oração. Porque nós não devemos ficar esperando dos outros. Ai, porque alguém vai orar por mim, porque alguém vai vir na minha casa e orar. Não, Deus te deu autoridade. Se Deus te deu autoridade, você tá vivendo no caminho de Deus, tá pagando o preço, renunciando. Deus, ele tá contigo. E você tem que se levantar e ter autoridade para expulsar o mal. Por quê? E não aceitar. Porque senão ele vai ficar controlando. Aí, por exemplo, ver pessoas de fora. A tua liderança, alguém de fora, vem e ora. Mas ele sabe que se ao ir embora, esses irmãos que veio fazer oração, fez uma oração poderosamente, ele vai ter legalidade ainda dentro de sua casa. Não, ele quer que você se levanta como uma coluna e bota ele para correr. No nome de Jesus Cristo, é poder do sangue de Jesus. Eu tive já visões de o inimigo tentar rodear até o lado do meu esposo uma certa vez. E o que? Ver o inimigo se desfazer. Certa vez, dentro também do meu quarto ao dormir também, o Senhor me fez eu ver o inimigo, sabe, querer o quê? Morder, querer me morder, querer me atacar. Para você ver que como não é brincadeira. O inimigo, ele me apareceu com forma feia para tentar me amedrentar, para querer tentar... É claro, não vai aparecer feio. Na visão que eu vi, ele aparece. Ele apareceu feio, ridículo, nos dois sonhos, nas duas visões que eu tive. Quando eu vi a primeira vez e essa segunda vez que eu vi, eu sei que ele é feio, horrível. Eu vi uma cobrona desse tamanho com a cabeça enorme, feia. Mas eu também já vi ele em pessoas que ele não é feio. É aí que você tem que ter a diferença, porque ele vem tanto feio para tentar te amedrontar, que nem se você não orar, se você tiver uma visão, Deus permitir você ver ele durante a visão, o teu sonho que é para te alertar, porque você ficar, não, olha ao teu redor porque tem coisas acontecendo. Olha porque tem algo acontecendo na tua vida. Olha, abre os olhos espirituais. Mas existe também ele usar pessoas que não é feia, porque ele era um anjo de luz. E um anjo de luz, ele também brilha como uma luz. Mas ele também pode se transformar em feio. Muitos acham, mas ele não vai vir como uma pessoa feia, com chifre. Mas ele aparece se ele quiser, para te amedrontar. Quando ele quer pôr medo em você, ele vai aparecer para pôr medo. Mas quando ele quiser aparecer para te seduzir, é diferente. Quando ele seduziu Eva, ele usou a maçã. A palavra do Senhor fala que ele usou certas lábias. Então ele é lábio, ele é palavra de persuasão, pessoa com esse, não sei se eu posso falar dom, talento, não sei essa palavra, mas de persuadir você, de convencer, encantar com as palavras. É uma coisa que um vendedor, você não vai usar nada, você vai comprar algo que você não vai usar. Um exemplo, uma corda, você vai comprar, e aí você foi lá na loja, o vendedor tem o lábio, o talento dele ali, dele persuadir, de persuasão, para convencer você, ficar com aquilo ali e não vai usar. Então a gente tem que tomar esse cuidado, vigilância, porque o inimigo vai usar isso, essas coisas. Vai falar, mas não, aquilo ali para tentar te convencer. Quando essa pessoa usou palavras, eu falei, e fiz assim, ó. Mas eu sei que Deus já estava me mostrando que tinha coisa. Eu falei, não aceito. E tanto que quando aconteceu isso, a pessoa não conseguiu ficar muito tempo, porque eu falei assim, não, o Senhor já me mostrou, a gente não pode dar liberdade para essas coisas acontecerem. Deus está mostrando, Deus ele livra, mas a gente também tem, Deus ele mostra, Deus não precisa só usar alguém, não, se ele quiser, se você tiver tendo intimidade com ele, ele vai te mostrar. Se você falar, Senhor, não quero ser enganado, não precisa usar profeta, não. Ele vai te mostrar, ele vai mostrar em visão, ele vai falar, não, meu filho não pode ser enganado. E ele vai te mostrar. Porque nós temos que ter isso, temos que ter esse dom de identificar o que vem de Deus e o que não é, para não ser enganado por ninguém, não. Por ninguém, onde tiver palavra de persuasão, palavras para tentar te seduzir a pecar. A gente tem que tomar esse cuidado também, porque existem essas coisas. Então não é só no pensamento, mas também no falar. Por isso que nós devemos ser fiel. Tem um louvor que fala de fidelidade. A gente tem que ser fiel em tudo, porque se a gente não for só for fiel em uma coisa,
o resto você vai falhar, porque você está sendo fiel só em uma coisa, mas se você for fiel a Deus inteiramente, Deus vai te ajudar. Deus é Deus que não deixa ninguém ser enganado. Então, não seja enganado por pessoas que têm essa lábia de persuasir, de encantamento, para que você não venha cair. Porque o inimigo ele usa, é o que eu falei, ele vem como aparência para te seduzir, como ele fez para Eva. Eu acredito que ele não apareceu feio para Eva cair. Mas ele também tem o poder de vir te amedrontar com a aparência feia que ele é, porque ele se corrompeu. Então se transfigura. Ele consegue tanto ficar lindo para tentar seduzir a presa. É como para seduzir. E tanto também para o quê? Dar o bote, né? Para querer fazer pressão, né? Usar coisas usar para tentar te amedrontar. E não pode ter medo. Não pode ter medo, não pode ter medo. Se você tem medo de lutar contra essas coisas, tem medo, não tenha medo. É um conselho. Não tenha medo de enfrentar. Tem de ter autoridade e falar. Vai com medo e pede para Deus arrancar o medo. Porque se você ter medo, você está alimentando ele. Você está alimentando. Você tem de arrancar o medo. E falar, Senhor, arranca. Eu vou com medo, mas arranca esse medo. Porque se você ficar com medo, ele vai fazer pressão. E é por isso que muitos não suportam, porque tá vendo coisas e não tá usando autoridade. Pessoas que vêm com lábia de seduzir, setas. A gente tem que tomar cuidado até com isso, setas. Existem pessoas adoecidas por causa disso. Existem pessoas no hospital, sabe, que tentou tirar a vida, tentou fazer algo até com a vida de alguém, porque setas por palavra. Por quê? Induzida pelo inimigo, essas pessoas jogam seta para adoecer pessoas. A gente tem que tomar cuidado com essas palavras, porque existem pessoas que têm essa palavra também. Existem pessoas que têm isso, para querer jogar coisas para tentar te adoecer. Não caia em lábia, repreenda. Não aceita. Você não precisa brigar, discutir com ninguém. Você falar para a pessoa, não. Mas ora, porque Deus deu autoridade pra gente falar em espírito. A gente não precisa ficar falando pra pessoa, não. Assim, não, tá repreendido em nome de Jesus, eu não aceito isso. A gente não precisa, porque servo de Deus não discute, não dá na cara de ninguém. Servo de Deus não faz mal pra ninguém. Servo de Deus é educado, servo de Deus ele tem caráter, servo de Deus ele é diferente. Ele não olha pra mulher do próximo. Servo de Deus ele não faz mal pra ninguém. Ele só faz o bem, ele só quer orar e quer almas. É isso. Almas para Jesus. Apenas isso. E não fazer mal para ninguém. Então é isso que a gente aprende na caminhada com o Senhor. A confiar mais nele e ter o real propósito que o Senhor deu para cada um. E até o Senhor me deu esses tempos atrás. Ele falou, Vitória, você vai louvar o meu nome, mas você não vai fazer por presente ou dinheiro. A não ser que for caso de você fazer algo que é o quê? Precisar para gasolina, precisar para algo para se comover, mas não é para pegar a minha obra e fazer a favor de dinheiro, como muitos estão fazendo por aí. Porque há muitos que estão fazendo dessa forma, pegando a obra de Deus e querendo por dinheiro, cobrar. Deus não quer que faça a obra dele por dinheiro, Deus quer por alma. Certa vez, esses tempos que passou, eu fui louvar em certo lugar e o Senhor lhe falou. Eu lembrei na hora que o Senhor me falou. Porque a pessoa falou assim, depois eu te dou um presente. Deus, aí eu lembrei. Falei assim, não, imagine. Né? Porque quando a pessoa quer dar de coração, é uma coisa te presentear. Eu gostei de você, eu quero te abençoar, é diferente. Mas agora querer, porque eu fui fazer algo para o Senhor, não. Deus não trabalha dessa forma. Eu aprendi até por pessoas da minha família que quando faz a obra é dessa forma. Porque Deus ele não quer que a gente pega e se aproveita, porque o Senhor fala que é do suor do nosso trabalho que a gente vai viver, e não tirar proveito da vida de ninguém. Então a minha live, quando eu faço um exemplo, lá para quem sabe na outra plataforma, sabe disso, que eu nunca vou pedir dinheiro, porque a obra do Senhor é pro Senhor. Deus ele não quer dinheiro, Deus ele quer um coração arrependido,
Quando o ser humano entender isso, que Deus não quer isso, mas Ele quer aqui a sinceridade, Ele quer o nosso coração, aí a gente vai entender o que é o amor de Deus. Caso contrário, coisas que querem dinheiro, querem só ter organização, querer dinheiro, Deus Ele não quer. Deus Ele quer dessa forma, Ele ensina. Quem tá com Ele, quem tá andando com Ele sabe como caminhar, ele vai levar o caminho, ele vai conduzir, ele vai guiar os passos e ele vai falar o que tem de ser feito. Não é o que o homem quer, não é o que a mulher quer, mas é o que Deus quer. E a gente tem de ouvir a voz do Senhor, porque ele fala conosco. Então fiquem com essas palavras. Foi até longo o vídeo, mas é ensinamento para um regular do nome do Senhor Jesus nessa tarde, em nome de Jesus. A paz do Senhor.